Olá, terceiro ano, bom dia, excelente quarta-feira. Hoje é dia 16 de junho e temos aula de Geografia e Português. Então, vocês vão abrir na página 58, tá? Aula de Geografia, colocar o nome e a data de hoje. A transformação da paisagem do campo e da cidade. Faremos a leitura do texto, a análise de uma obra de arte e responderemos duas questões de interpretação. A transformação da paisagem do campo e da cidade. As áreas rurais e urbanas estão se desenvolvendo e crescendo rapidamente. Alguns municípios apresentam área urbana maior que a rural. Outros, assim como o presidente Kennedy, apresentam área rural bem maior. Assim, a paisagem nunca é igual, mas algo é certo, ela está em constante transformação. Mas por que ocorrem transformações na paisagem? É porque a população está crescendo e junta algumas necessidades, como de moradia, trabalho e alimentação. Por isso, para atender às múltiplas necessidades humanas, o homem altera e transforma a paisagem. No campo, o modo de vida e de trabalho tem mudado muito nos últimos anos. Entre os fatores que determinam essas mudanças estão a utilização de recursos tecnológicos, como o uso de máquinas na agricultura, o uso da internet, a instalação de fábricas. Assim, os cultivos são grandes, ocupam grandes áreas e necessitam de máquinas para anusear o cultivo, o que até, por consequência, reduz o número de empregos locais, fazendo as pessoas se deslocarem para a zona urbana. Então, resumidamente, o texto ele fala sobre o quê? O mundo ele está mudando, a sociedade está mudando, o quantitativo de pessoas que moram no nosso planeta ele é muito grande e as pessoas elas acabam se deslocando, né, de uma área para outra por diversas questões, né? E esse deslocamento, esse crescimento está resultando na transformação da paisagem. Então as pessoas elas precisam trabalhar, elas precisam se deslocar, elas precisam de moradia e para isso elas transformam a paisagem, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente pegar fotos de antigamente da comunidade de Santo Eduardo, podem ter certeza que a paisagem ela era bem diferente. Então, ó, conforme a população foi crescendo, a comunidade foi crescendo, né, a paisagem ela foi sendo transformada. Ali foi construídos casas, foi construídos ruas, implantados postes de iluminação, construídos quadra poliesportiva, escola, posto de saúde, praça, tudo para atender, né, a população que está morando ali. Então, por exemplo, ó, a tia Rose, professora Rose, ela mora há pouco tempo em Presidente Kennedy, mas antes dela se mudar, quando ela foi conhecer a comunidade de Santo Eduardo, não tinha nem asfalto ainda. E não faz tanto tempo isso, tá? Então, ó, outra questão. A professora, daqui a uns anos, também vai morar em Santo Eduardo. Então, provavelmente, será construída uma outra casa para que eu possa morar. Então, ó, essas situações, essas que são ocasionadas por necessidades, né, humanas, acabam ocasionando transformações na paisagem, tá? Então, a paisagem ela está sempre em transformação, ela nunca é a mesma. Agora, tem uma obra de arte para vocês observarem. É de Tarsila do Amaral. O nome da paisagem é Paisagem com Touro, tá? Então, vocês vão observar essa paisagem, depois vocês vão responder as duas perguntinhas. Que elementos naturais e culturais você observa na figura? Lembrando que natural não foi ainda transformado pelo homem, tá? Não sofreu ação humana. E cultural, né, são elementos que representam já a ação humana. Aí na B, a paisagem representa o campo ou a cidade? Justifique sua resposta. Então, essa resposta é extremamente fácil, tá? Vocês vão colocar, vocês vão justificar, ou seja, vocês vão colocar o porquê. Se é campo, por que vocês acham que é o campo? Se é cidade, por que vocês acham que é a cidade? Aí tem que justificar, tá? Então, apenas a página 58. Quando terminar, vocês vão lá para português. Deixa eu ver a página. Abrir na página 12, sinais de pontuação. Então, ó, reforçar o conteúdo já estudado, tá? Então, vamos relembrar? Pontuação é a utilização de sinais gráficos para auxiliar a compreensão da leitura. Os sinais de pontuação são, então, ó, ponto final, o que a gente acaba, né, que mais utiliza, é aquele ponto empregado para finalizar uma frase. A vírgula indica uma pausa na leitura. Ponto e vírgula é uma pausa também, só que ela é maior.
2 pontos. Ele é indicado para indicar uma explicação, né? Lembra que eu falo? Fala do personagem, né? Travessão, 2 pontos. Primeiro 2 pontos, depois a gente introduz com travessão, tá? Então, sempre que alguém for falar, vai ter esse pontinho, esse sinal de pontuação. Ponto de interrogação. Também é utilizado no final de uma frase, só que é para indicar uma pergunta. E a exclamação vai demonstrar sentimentos, né? Como espanto, admiração, surpresa. E o travessão, ele introduz diálogos, né? Fala de personagens. Vocês vão fazer a número 1 e a número 2, tá? As atividades. Número 1, pontue as frases abaixo adequadamente. A. Maria e Joana foram ao teatro. B. Camila comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. C. Que dia é hoje? D. Olha que carro lindo. E. Mamãe disse: Você já jantou? F. Que filme maravilhoso. G. Não vou ao cinema. H. Carlos vem almoçar. Então, vocês vão observar que algumas frases, tá? Ela vai ter mais que um sinal de pontuação. Vai ser necessário mais que um. Então, tem que prestar bastante atenção. E na número 2, tem um trecho, tá? Um trecho de um texto. Só que esse trecho, ele está completamente sem pontuação, sem sinais de pontuação. Então, assim, fica impossível fazer a leitura correta. Eu vou tentar ler e aí em casa vocês vão colocar os sinais de pontuação. Meu amigo lança fora alegremente o jornal que está lendo e diz: Chega! Houve um desastre de trem na França, um acidente de mina na Inglaterra, um surto de peste na Índia. Você acredita nisso que os jornais dizem? Será o mundo assim, uma bola confusa, onde acontece unicamente desastres e desgraças? Não, os jornais é que falsificam a imagem do mundo. Então, vocês vão, de acordo com o que vocês compreenderem, com o que vocês interpretarem, a leitura que vocês fizerem, vocês vão colocar os sinais de pontuação, né, adequados. Meus amores, então é isso, apenas a página 12. Façam com capricho, com atenção. Se cuidem e fiquem com Deus. Até a próxima aula.